Boa noite, o meu nome é Júlia, eu sou do Polo de Três Passos e vou falar para vocês um pouquinho sobre a vida e sobre a obra de Florestan Fernandes. Então, Florestan Fernandes ele foi um sociólogo brasileiro muito importante, que nasceu no ano de 1920 em São Paulo. Ele era filho de mãe solteira, a mãe dele era faxineira. Na sua vida ele teve uma grande influência de uma madrinha, que auxiliou muito na sua criação. Ele trabalhou desde criança, ele trabalhou como auxiliar de barbeiro e como engraxate, mas ele sempre teve um interesse muito grande pelos estudos, também por influência dessa madrinha. Então, em 1940, ele entra para a faculdade da USP e anos depois ele cursa o doutorado também nessa faculdade e o mestrado ele realizou na Escola Livre de Sociologia e Política. E nessas duas etapas, tanto no mestrado quanto no doutorado, o foco maior de pesquisa dele sempre foi a sociedade indígena, mais especificamente os tupinambás, sendo que esse estudo dos tupinambás ele foi muito importante para a etnologia brasileira, teve grande contribuição nesse sentido para o nosso país. Depois disso, ele também se tornou professor da USP e lecionou então aqui no nosso país até o início da ditadura militar. Foi quando ele foi obrigado a sair do país, trabalhou no exterior como professor e retornou após o fim da ditadura. Quando ele retornou, ele iniciou na carreira política, se candidatou e se elegeu como deputado federal. E enquanto ele trabalhou como deputado federal, ele sempre prezou muito e lutou muito por uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade para todos, sem distinções. Então, Florestan, nos seus estudos, ele se dedica principalmente a entender a nossa sociedade brasileira, a entender ela como um todo, todos os formadores, todas as etnias que formam a nossa sociedade. E ali ele questiona não só a forma de ser da realidade da nossa sociedade, mas também o pensamento sociológico em si. E é esse motivo que fez com que ele fosse considerado o fundador da sociologia crítica brasileira. Ele tinha uma visão muito crítica das questões sociais que envolviam o nosso país. Então, Florestan buscava compreender o Brasil a partir de uma perspectiva de grupos e de classes, que formavam a maior parte do povo. Por isso ele se dedicou a estudar de forma mais central os negros na sociedade brasileira e a trajetória que eles tiveram, sendo escravizados, a marginalização e tudo que envolveu a trajetória deles aqui no nosso país. E sobre esse tema, ele lançou várias obras. Entre elas, a gente pode citar a organização social dos tupinambás, a integração do negro na sociedade de classes, o negro no mundo dos brancos e mudanças sociais no Brasil. Assim, nos seus estudos, ele também abordou a formação social e as possibilidades revolucionárias daquele dado tempo, e para isso ele trouxe para nós algumas contribuições, algumas obras que foram a Sociologia numa Era de Revolução Social, a Revolução Burguesa no Brasil e Da Guerrilha ao Socialismo, a Revolução Cubana. Então, resumindo um pouco essa trajetória e essa contribuição que o Florestan Fernandes trouxe para nós, os estudos dele se preocupavam muito em compreender a formação, o desenvolvimento, as lutas e as perspectivas do povo brasileiro. Um povo que era formado por indígenas, por imigrantes europeus, pelos escravos trazidos da África, pelos árabes, pelos asiáticos e por tantas outras etnias. E aqui ele começa a colocar, então, as questões que se criaram de casta e as classes sociais que surgiram nessa época e que, se nós formos analisar, elas perduram até hoje ainda. Existem muitas questões das classes sociais que volta e meia vem à tona, né? E assim, o pensamento do Florestan, ele contribui para a gente entender a realidade social do nosso país, a partir de um processo de análise e de uma reconstrução da história, dessa história social, da história econômica do nosso povo brasileiro. E ali ele busca analisar também, né, as possíveis condições de transformação social,
as condições de contribuir para que se supere todo esse constrangimento gerado pelas questões socioeconômicas e impostos pelos resquícios que ainda existiam na época sobre as questões escravistas. Então essa é a contribuição que Florestan Fernandes deixa para nós a respeito da sociologia no nosso país.